Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João e juntos lermos no capítulo 6, a partir do verso 41. Enquanto você encontra esse texto aí na sua Bíblia, João capítulo 6, verso 41, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que recentemente eu li, escrito por Robert Klaus, e que tem como título Perseguição Romana e Mártires Cristãos. Parece ser um texto histórico muito antigo, e ele diz basicamente o seguinte: as primeiras perseguições aos cristãos partiram de autoridades judaicas na Palestina. O primeiro mártir, aquele que morre por sua fé, registrado nas Escrituras, foi o diácono Estevão, está lá em Atos, capítulos 6 e 7. Ele foi apedrejado por uma multidão, possivelmente por volta do ano de 36 depois de Cristo. O próximo foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos, que foi morto por Herodes Agripa no ano 44, está lá descrito em Atos, capítulo 12. De acordo com Joséfo, historiador judeu, e Eusébio, Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, que temos na Bíblia, e líder da igreja em Jerusalém, foi apedrejado também como resultado da instigação do sumo sacerdote no ano 62, logo depois da morte do do governador Festo. Por volta do ano 64, houve uma expulsão de judeus de Roma, ordenada pelo imperador Cláudio e registrada pelo historiador romano Suetônio. E, segundo os historiadores, essa expulsão pode ter sido resultado de um tumulto causado por cristãos judeus de origem judaica que estavam pregando a Cristo nas sinagogas e que acabaram sendo rechaçados, perseguidos pelos judeus que não queriam aceitar a Cristo e criaram toda uma situação. Nero, que naquela época era o imperador romano, enfraquecido, usa esse subterfúgio, essa desculpa, e resolve então pôr fogo em Roma. E ali no ano 64, Roma inteira arde no fogo que foi iniciado por Nero, mas cuja culpa foi colocada nos cristãos. As primeiras perseguições que fizeram cristãos em Roma se refugiarem nas chamadas catacumbas de Roma, onde eles conviviam com os restos mortais daqueles que haviam ali sido sepultados, eram sempre perseguições que não ficava muito claro por que eles estavam sendo perseguidos. Havia uma óbvia, clara perseguição ao fato do cristianismo não ser uma religião que pudesse se misturar às demais. Não havia mínima possibilidade para os cristãos do primeiro século que alguém dissesse assim: vamos adicionar algum elemento de alguma religião pagã e misturar um pouco o culto para que fique mais acessível às pessoas. Vamos fazer um culto mais misturado, sincrético. Um dos motivos para que os cristãos rechaçassem isso era uma afirmativa muito clara que acabou se tornando uma espécie de slogan dos cristãos, que era a afirmativa Cristo é o Senhor. Ela era diametralmente oposta, batia claramente na afirmativa que todos os romanos, cidadãos de Roma, precisavam fazer, que era a afirmativa que dizia César é o Senhor. E ao afirmarem que Cristo era o Senhor, os cristãos davam a ocasião para que os imperadores que queriam persegui-los pudessem colocar sobre eles a pecha e a acusação de que eles eram rebeldes, que queriam destruir o império, que queriam fazer movimentos revolucionários contra o império. E então, junto com essa afirmativa, uma série de boatos no primeiro século fazia com que o povo, de um modo geral, olhasse para os cristãos de uma maneira enviesada. Se dizia, por exemplo, que porque eles não podiam passar ou participar de rituais pagãos, festas pagãos, que eles eram antissociais e queriam ser separados de tudo.
Alguns diziam que porque eles faziam alguns cultos de portas fechadas, e eles faziam muitas vezes por causa da perseguição, e que neste culto eles faziam alguns rituais, em que eles saudavam uns aos outros como irmãos, havia então a suspeita que entre eles havia imoralidades e bacanais, coisa que obviamente era absurda quando olhamos a Escritura Sagrada, que proíbe qualquer tipo de relação sexual ilícita fora do casamento. Mas essa ideia se espalhava e as pessoas perseguiam cada vez mais os cristãos, inclusive por uma razão, que vem a ser exatamente aquela que me faz introduzir essa mensagem com essas referências. É quando se dizia que quando os cristãos participavam da Eucaristia e comiam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, era porque eles eram canibais. Por mais absurda que pareça soar para nós essa afirmativa, de que daqui a alguns minutos, quando iremos participar da ceia, nós estejamos sequer sugerindo simbolicamente canibalismo, mas num ambiente que já era avesso e hostil ao cristianismo do primeiro século, alguém jogar no meio do povo, que aquele povo estranho, que se reunia em secreto, que dizia comer o corpo e o sangue de Jesus Cristo eram de fato canibais, de fato permitiu que o povo todo se voltasse contra os cristãos. E no primeiro século, principalmente no primeiro século, enquanto a igreja permanecia firme e o sangue dos mártires se espalhava nos coliseus e nos circos romanos, a igreja experimentou um crescimento tremendo, mas ela nunca deixou de ser perseguida pela ideia e pelo propósito de ser diferente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um tema: coragem para ser diferente. À luz daquilo que nós acabamos de falar e ao texto que nós vamos ler, eu gostaria de compartilhar com essa verdade, com essa certeza de que coragem para ser para ser diferente, é decorrente do compromisso de ser semelhante. Que só é possível ter coragem para ser diferente se nós tivermos compromisso para ser semelhante a algo ou a alguém, que nós vamos descobrir à medida que vamos ministrando a palavra. Leia comigo, então, João capítulo 6, verso 22, sobre o tema coragem para ser diferente. No dia seguinte, diz o verso 22 de João 6, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, Jesus viu a multidão, quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum do outro lado. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, de Tiberíades, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquilo ou naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos já tenho dito que, embora me tenhais visto, não credes.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu dei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava em plena sinagoga de Cafarnaum. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Vamos pedir a Deus a sua iluminação? Ó Deus amado e querido Pai, assim como aqueles homens, nós corremos o risco de não compreender as tuas palavras, porque a nossa mente é limitada, a nossa lógica não alcança verdades espirituais. E se não for o teu Espírito que inspirou esta palavra, que ilumine o nosso coração para compreender o que está escrito, nós sairemos daqui, ó Pai, tão ignorantes como aqui entramos, tão longe de Ti como talvez estejamos. E, consequentemente, assim como aqueles que comeram do maná do deserto durante 40 anos, e que por todos os dias daqueles 40 anos viram o milagre do sustento e da provisão de Deus, mas não perceberam o que aquilo significava, ó Deus, nós também corremos o risco de passar 40 anos da nossa vida, ou a nossa vida inteira, vendo cada dia Deus fazer coisas maravilhosas na nossa vida, e mesmo assim não compreendermos. Não queremos que o Senhor nos diga nessa noite: vocês estão comendo do maná, mas não estão entendendo nada. Queremos que o Senhor, pelo contrário, abra o nosso entendimento, dilate a compreensão da nossa vida, do nosso coração, dos nossos olhares espirituais para esse texto, e nos ensine a entender o que significa coragem para ser diferente, porque se tem compromisso para ser semelhante. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em plena sinagoga de Cafarnaum, Jesus proferiu essas palavras, é o último versículo que nós lemos. Ele estava diante de judeus, acerca dos quais não se podia dizer que eram ignorantes
daquilo que Deus fizera durante 40 anos no deserto e que ainda estava fazendo. Os judeus que ouviam essa mensagem, esse discurso de Jesus, eram conhecedores das Escrituras Sagradas. Eles sabiam e tinham recebido todo o Antigo Testamento como revelação preparatória para o Messias. Mas eles tinham limitação de visão, porque, entre outras coisas, eles interpretavam tudo o que ouviam de Jesus e do próprio Deus de maneira literal. É verdade que Jesus é o mestre das figuras de linguagem. Ele cria, por exemplo, todo um estilo, ou desenvolve todo um estilo chamado parábolas, que são histórias que nós conhecemos com grande lição moral. E, além disso, ele usa metáforas. Para qualquer um de nós fica muito claro que quando Jesus dizia, por exemplo, que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele não estava dizendo literalmente. Mas era claro para os romanos, quando queriam perseguir os judeus, que ali estava uma nota, que ali estava uma ideia de que talvez eles fossem canibais, que comiam carne e sangue humano, o que obviamente é um absurdo. Mas mais absurdo é que não romanos, mas judeus, que tinham toda essa herança da Escritura Sagrada do Antigo Testamento, não tivessem a capacidade de perceber aquilo que estava tão claro e que Jesus falava nesse texto. Esse texto é o primeiro de 7 referências no Evangelho de João, em que Jesus apropria-se com autoridade da expressão eu sou. Pela primeira vez, Jesus usa essa expressão eu sou, e que liga esse texto àquele momento em que Jesus, ou Deus Pai, se revela para Moisés, quando em Êxodo capítulo 3, verso 14, Moisés está no Monte Sinai, na Península do Sinai, cuidando daquilo que era rebanho do seu sogro, no deserto de Midian, e ali ele vê uma sarça ardente, que inclusive é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é atraído por essa sarça porque era um fenômeno estranho. Aquele arbusto do deserto se queimava, mas não se consumia, não virava cinza. Ele se aproxima e do meio daquela sarça, ouve-se uma voz dizendo assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Era Deus falando com Moisés, e a partir dali chamando-o para que ele voltasse ao Egito, onde ele havia morado por 40 anos, agora para libertar o povo. Ele escuta aquela voz, Deus o comissiona, ele coloca uma série de dificuldades, mas principalmente ele pediu a Deus para que Deus se identificasse, dissesse quem Deus era. O contexto de Moisés é o contexto em que por 40 anos todos os deuses do Egito que ele conheceu tinham nomes e eram relacionados a fenômenos da natureza. Quando ele vê um fenômeno da natureza como aquele, obviamente ele pergunta a Deus quem ele era. E Deus então responde para eles, eu sou o que sou. Não dá nenhum nome específico, mas estabelece aquilo que no caso de Deus é um atributo incomunicável, que só ele tem, a autoexistência. Tanto é que no vocabulário hebraico, no cotidiano, no dia a dia, as pessoas usam uma construção gramatical que poderia ser melhor traduzida quando elas se referem a si mesmas da seguinte maneira, eu estou sendo Robson, eu estou sendo pastor, eu estou sendo isso ou estou sendo aquilo. Essa ideia de eu sou como uma permanência eterna, sem começo, sem fim, o alfa e o ômega é restrito a Deus e diz respeito à sua eternidade, à sua autoexistência. Quando Moisés escuta aquilo, então ele é impactado e então descobre que esse é o nome da essência de Deus. Eu sou o que sou. Depois esse nome passa a ter versões que ao longo do tempo fazem com que as pessoas chamem Deus de Jeová, ou Javé, ou Iavé. Quando Jesus então se apropria desse nome e diz, eu sou o pão da vida, como ele diz posteriormente, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Quando ele então se apropria desses nomes,
ele está se identificando com o Deus do Antigo Testamento, que é o seu Pai. Razão porque quando os judeus escutam ele dizer, eu sou o pão da vida, imediatamente eles reagem e trazem à memória e à discussão de Jesus aquilo que por 40 anos eles tinham visto. Que os seus pais, por 40 anos, no êxodo para a terra prometida, comeram de um pão que vinha do céu. Jesus, então, pega essa relação entre o que ele estava dizendo, eu sou o pão da vida, e o que os judeus conheciam, que o maná é o pão de Deus que desce do céu, e aproveita para estabelecer algo que era fundamental para eles, que é sua exclusiva autoridade, não apenas para suprir todas as necessidades do homem, porque ele diz, quem come e bebe deste pão, quem se alimenta deste pão não terá fome, terá, pelo contrário, vida eterna, usando a necessidade básica da alimentação para ilustrar a necessidade maior de salvação. Jesus não apenas estabelece isso, mas ele aproveita para falar de um outro tema que está ali subjacente em todo o texto, que é o tema da identidade de Jesus com o Pai e, consequentemente, daqueles que o seguiam com ele. E essa identidade, ela é colocada em termos de algo que eu como e absorvo as qualidades daquilo que eu como, que se transforma na minha própria essência, na medida em que é metabolizada, tanto literalmente, quando eu me alimento daquilo que eu como todos os dias, mas principalmente daquilo que eu escuto e creio, e que acaba se transformando na minha própria essência e identidade. Quando nós olhamos esse texto, então, nós encontramos duas verdades. É que nós nos tornamos semelhantes a Cristo na medida em que nós nos alimentamos de suas palavras, e elas, metabolizadas em nós, transformam o nosso ser, resgatam o propósito original, refazem aquilo que originalmente foi o propósito de Deus quando nos criou a sua imagem e semelhança, e que foi quebrado pelo pecado, e que agora a obra dele é restaurar-nos à condição de sermos semelhantes a Cristo. E por outro lado, que ao sermos semelhantes a Cristo, consequentemente e naturalmente seremos diferentes de tudo o que está ao nosso redor ou de tudo aquilo que costumamos ser. Daí porque o tema dessa mensagem, coragem para ser diferente, liga a ideia de que nós somos de fato diferentes porque somos semelhantes ou estamos sendo restaurados à nossa semelhança com Cristo. Dê uma olhada no texto e entenda qual é a linha de raciocínio de Jesus, porque isso tem muito a ver com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Como eu acabei de explicar para vocês, à medida que os judeus ouviam, eles murmuravam e reagiam negativamente. A primeira murmuração que eles fazem está no versículo 41. Diz o texto que eles murmuravam dele, os judeus, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E qual era a dificuldade? O verso seguinte diz, eles sabiam quem era Jesus, sabia que ele era filho de Maria e de José, o carpinteiro, conhecia o seu pai, que eles consideravam como pai, e a sua mãe, e então se perguntavam, como é que alguém que vive conosco, tem cheiro de gente, come como gente, trabalha como gente, tem família como gente, desce do céu? Era absolutamente impossível. Lembra, judeus são monoteístas. Eles são acostumados a dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Eles não creem na possibilidade de Deus ter um filho, de o Espírito Santo ser Deus. Eles são monoteístas no sentido mais absoluto da palavra. Quando Jesus chega e fala de Deus como Pai, a princípio eles pensam que Deus é Pai de Jesus Cristo, assim como é Pai de qualquer um de nós que crer nele, como era Pai dos judeus. Mas quando Jesus diz, meu Pai, ele não está se referindo a uma filiação que nós temos com Deus por causa da fé. Ele estava falando de uma filiação essencial. João colocou isso no primeiro capítulo, quando diz que Jesus é o unigênito do Pai.
que ninguém jamais viu a Deus, porém o unigênito do Pai foi quem o revelou. Jesus vem como Verbo encarnado, aquele que estava no céu, que era de Deus, que era Deus, do qual todas as coisas, ou pelo qual todas as coisas foram criadas, mas que se fez carne, versículo 14 do capítulo 1 de João, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Era esta relação de filiação completamente especial que Jesus tinha com Deus, que fazia com que os judeus estranhassem que como é que aquele homem dizia isso, se ele era filho de José, filho de Maria, era conhecido, trafegava, conversava com as pessoas, era feito de carne e osso. Eles também não entendiam como, diante disso, alguém poderia vir do céu, descer do céu, como diz aqui no verso 42, e ao mesmo tempo ser gente, como todos sabiam que ele era. A grande questão que os judeus levantam em primeiro lugar é a questão da encarnação de Jesus. E a questão da encarnação de Jesus tem a ver com a identificação que ele decide ter conosco. Por favor, sigam a compreensão do texto. Por que Jesus precisou se encarnar? Por que o próprio Filho de Deus simplesmente não salvou-nos do céu, ao invés de descer do céu? Por que ele precisou se fazer carne, assumir a forma humana, forma de servo, nascer no ventre da bendita Virgem Maria, crescer, viver as realidades de infância e adolescência, que obviamente na época não havia, mas que aos 12 anos entrou na vida adulta no templo, vocês conhecem a história, e a partir dali começou a viver como qualquer... Por que isso? O que significa isso? A Bíblia diz que significa um propósito de, se tornando homem, resgatar como homem os homens perdidos. A encarnação, irmãos, é uma necessidade que Deus se impõe para que possa resgatar como homem aquilo que o homem não pode resgatar a si mesmo. Ele não é um anjo que diz assim, vá para lá, ali é o caminho, faça isso. Ele chama para si e diz assim, assim como eu e o Pai somos um, no momento em que eu me torno gente, homem, eu me torno semelhante a vocês. Aquilo que nós chamamos de encarnação é, portanto, uma atitude de Deus de se assemelhar a nós. Obviamente que não no pecado, porque fica muito claro que a semelhança no pecado nós já tínhamos, mas não com Deus, mas com aquele que nos afasta de Deus. Quando o homem, no capítulo 3 de Gênesis, resolve pecar contra Deus, em certo sentido ele resolve abrir mão da imagem e semelhança de Deus, com a qual ele foi criado, para ter uma comunhão e um nível de intimidade que nenhum outro ser criado tinha, para ser semelhante àquele Lúcifer, que encarna naquela serpente e o tenta para rebelar-se contra Deus. Na queda, o homem decide deixar de ser semelhante a Deus para passar a ser semelhante ao inimigo de Deus. Está implícita ali que uma questão de semelhança havia mudado de polaridade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus passa a se tornar um homem à imagem e semelhança do pecado. E daquele que havia introduzido o pecado no universo, quando quis ser igual a Deus, Lúcifer, querubim ungido da guarda de Deus. A partir daí, sendo assemelhado ao pecado, o pecado transforma, dilacera, mutila, faz com que esse ser humano cada vez mais seja menos semelhante a Deus e mais semelhante ao pecado. As palavras, atitudes, pensamentos que são pecaminosos e que fazem parte da minha e da sua realidade, da realidade deste mundo caído, não são outra coisa do que, além de sinais,
frutos de uma natureza pecaminosa. Daí porque na teologia reformada nós dizemos que nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós, porque temos uma natureza pecaminosa, é que essa natureza se manifesta com palavras, atitudes, pensamentos, motivações pecaminosas. Quando Cristo assume essa semelhança, desce até nós, não brinca de ser homem, pelo contrário, se encarna, nasce como homem, vive como homem, sofre como homem, é para resgatar uma semelhança perdida. E é isso que ele diz claramente aqui, olha só o que ele tem. Ele diz assim: portanto, todo aquele, e aí ele fala da questão de quem vem do Pai, trazido pelo Pai para ele, diz, portanto, verso 45, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, que é Ele mesmo, esse o tem visto. E em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. E aí ele reintroduz o tema do pão da vida. E quando ele introduz o pão da vida, isso aqui é importante, irmãos. Ele diz que ele é o pão vivo, verso 51, que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Na cruz, Jesus vai ao extremo, ao ápice da identificação com o homem. Por quê? Porque a cruz não era o lugar de Jesus. A cruz era o meu lugar, o seu lugar. A Bíblia diz que toda aquela alma que pecar, essa morrerá. A cruz é a consequência, a morte, separação de Deus, é a consequência de um viver dessemelhado de Deus, diferente da ideia de Deus. Jesus vai ao mais profundo dessa falta de semelhança, quando se identifica comigo e com você, pagando o preço que eu e você não conseguimos pagar. E aí há o entendimento, que quando ele faz isso, e diz, quem participar, compartilhar da minha carne e do meu sangue, e aí ele está se referindo ao seu sacrifício na cruz, tem identidade comigo. Como é que isso hoje, ou desde então, é expressado? Através de 2 sacramentos. E agora vocês vão começar a juntar as pecinhas. No batismo, nós nos identificamos com a obra de Cristo feita no Calvário. Existem 2 formas de se batizar. Os irmãos batistas e imersionistas, de um modo geral, batizam mergulhando as pessoas. Os aspersionistas, presbiterianos entre eles, batizam colocando água sobre a cabeça. Polêmicas à parte sobre o que é o método certo ou errado, ambos têm uma ideia por trás muito importante. É que quando eu me batizo, ou alguém me batiza, eu estou sendo batizado para que todo mundo, publicamente, saiba que essa realidade interior de que Deus me regenerou, agora é pública e notória. Eu sou de Cristo. No caso do batismo por imersão, existe até uma certa fórmula que é usada por Paulo na carta aos Coríntios e que é repetida pelos pastores que batizam por imersão. Eles dizem assim, que uma vez que fomos mortos em Cristo, e aí deitam a pessoa dentro da água, e sepultados com Ele, e identificados com Ele pelo sepultamento simbólico ali na água, também seremos ressuscitados com Ele. E no caso dos batismos por imersão, a ideia é que da mesma maneira que o Espírito Santo desce sobre Jesus, quando identificado com Ele, como uma água que desce sobre o corpo, assim também o batismo simboliza a ideia de que o Espírito Santo desceu sobre nós e nos fez ideia com Ele, ou identidade com Ele. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? É que, seja por imersão ou seja por aspersão, como eu falei, polêmicas à parte, o que significa o batismo de alguém?
Para a grande maioria de nós que veio de uma tradição não protestante, o batismo significava o seguinte: para esse menino não morrer pagão, batiza ele. Por quê? Porque a ideia era que se alguém fosse morrer e não tivesse sido batizado, ele não era salvo. E aí aquela criança que não era salva ia para aquilo que é chamado de limbus infantum, ou purgatório das crianças. No caso da igreja protestante reformada, nós não batizamos nem crianças, nem adultos por isso. No caso de adultos, o que nós dizemos é que uma vez você identificando-se com Cristo, todo aquele que crê, como diz Jesus, e for batizado será salvo. Por isso que todo batismo, antes do pastor colocar a água, a pessoa tem que professar a sua fé. Meu irmão, você acredita que este livro é a palavra de Deus, que se revela e que diz que existe um Pai, o Filho? Sim. Meu irmão, você crê que Jesus Cristo é um? Sim. Baseado na pública profissão de fé, o batismo é ministrado. E o que significa o batismo? Acabou confissão secreta. Acabou vida cristã que ninguém sabe. Acabou falta de identificação. A partir dali, todo mundo vai me ver como alguém que publicamente disse: eu sou de Cristo, eu sou semelhante a Ele. Mas existe um outro sacramento, que é aquele que, depois da pessoa identificar-se inicialmente com a obra regeneradora de Cristo feita no Calvário, e simbolicamente compreender essa identificação, ela precisa paulatinamente, continuamente, diariamente, se identificar pela união mística com Cristo, que faz com que eu passe a ser habitação do Espírito e parte do corpo de Cristo. Quando daqui a pouco nós celebrarmos a Eucaristia, e nós olharmos para o pão e para o vinho, e relembrarmos as palavras de Jesus que diz: isto é o meu corpo, dado em favor de vós, e isto é o sangue da nova aliança, tomai e comei, nós não estaremos fazendo apenas um memorial. Não é apenas porque é em memória de mim. É porque nós cremos que ao participar da Eucaristia, espiritualmente a nossa fé é reafirmada. A nossa identidade com Cristo é afirmada, porque Ele mesmo diz que aquele que come do meu pão, simbolicamente referindo-se ao ritual da ceia, como símbolo daquilo que é a identidade com Cristo, é meu, e aquele que bebe do meu sangue, referindo-se ao sangue simbolizado pelo vinho, também é meu. Veja que no versículo 52, depois de ver superada a discussão sobre quem era Jesus, se ele era realmente somente filho de José e Maria ou era filho de Deus, no versículo 52, uma outra discussão acontece. Diz o versículo: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, e qual era a polêmica? Como é que ele pode nos dar a comer da sua própria carne? E veja que eles fazem o mesmo questionamento, que parece ser o questionamento que fez com que os romanos que perseguiam os judeus dissessem que eles eram canibais. Eles interpretam literalmente. E ao interpretar literalmente, eles acabam errando numa doutrina que depois vai ter um nome, chamada transubstanciação, que é a ideia de que o pão se transforma no corpo. Daí porque eu e você fomos ensinados a não mastigar na nossa primeira comunhão, se você teve essa tradição, a hóstia. Porque ao fazer isso, você estaria mastigando o corpo de Cristo. Obviamente que a nossa ideia e doutrina sobre isso não é literalista. Nós entendemos que, assim como Jesus estava dizendo, o que ele estava falando não é que verdadeiro sangue e verdadeira carne são literalmente comer e beber o corpo e o sangue de Jesus. Até porque, se isso tivesse acontecido, o primeiro canibal cristão seria o próprio Cristo. Porque na primeira ceia, é ele que, em primeiro lugar, come do próprio pão e do seu próprio sangue, simbolizado no vinho. Se isso fosse ele teria comido a si mesmo, o que obviamente é um absurdo. Mas veja que quando ele
eles perguntam, voltando ao verso 52, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus diz, em verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Porque quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, e aí olha só, permanece em mim, e eu nele. Se o batismo é o meio pelo qual você entra no corpo de Cristo, a Eucaristia é o instrumento, o sacramento, a ordenança pelo qual você permanece no corpo de Cristo, pela identidade com Cristo, mas não apenas uma identidade ritualística. E por isso eu gostaria de agora, chegando ao final da mensagem, chegar àquilo que eu quero propor para os irmãos. É que se eu me torno cada dia mais semelhante a Cristo, como eu devo ser, como é a obra que Cristo fez, como o batismo diz e simboliza, como a Eucaristia diz e simboliza, obviamente que ser semelhante a Cristo é, consequentemente, ser diferente de tudo aquilo que não é Cristo. Coragem para ser diferente numa sociedade que a Bíblia diz que jaz no maligno, que está identificada com o maligno, não é porque nós somos melhores, não é porque somos perfeitos, pelo contrário, somos pecadores salvos pela misericórdia de Deus. Mas uma vez salvos, sim, fomos tornados diferentes. Agora diferentes porque somos retornando à semelhança de Cristo, diferentes de tudo que está ao nosso redor. O apóstolo João, que escreve esse evangelho, escreve também uma epístola, e ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando de algo que nos separa, que nos desassocia, que nos individualiza, que nos distingue do que está ao nosso redor. A ideia de mundo não é de uma sociedade, de um país, de uma pátria, de um Estado, mas é a ideia de uma cosmovisão, de um sistema de crenças, de valores, de objetivos, de propósitos de vida que são diametralmente opostos. Daí porque Jesus diz, nós não sois do mundo. Não há como vocês se identificarem com o mundo, sendo assemelhados a Cristo. Em algum momento, a coragem, irmãos, prestem bem atenção nisso, para você fazer escolhas e decisões que fiquem claras diante de todos, que lhe diferenciam de tudo que está ao seu redor, a coragem que os mártires tiveram no primeiro século, de não abrir mão da identidade com Cristo, mesmo que tivessem que perder a vida, a coragem que os cristãos, quando estavam rodeados de turcos otomanos, e Martinho Lutero compôs esse hino, que diz que se tivermos que perder famílias, bens e prazer, esta coragem de ser diferente, ela é motivada por uma identidade de ser semelhante a Cristo. É porque eu sou quem eu sou, que eu não consigo ser o que eu não posso ser, o que eu não devo ser. Enfatizar que você não deve ser como, que você não deve fazer como, que você não deve crer como o que está ao seu redor, sem enfatizar que a razão por trás é porque você já foi resgatado, você morreu para o mundo e foi ressuscitado em Cristo. Essa é a ideia do batismo. O Espírito Santo que santifica já foi derramado em você. E quando você come do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho, é porque você mantém a sua comunhão com Ele, e não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre o que é santo e o impuro. É preciso então que você entenda que você nunca terá coragem para ser diferente, para sofrer o dano e o ônus de ser estigmatizado, apontado, excluído.
em todos os lugares onde você existe como pessoa, em todas as funções e papéis sociais que você tem, pelo simples fato de você ser cristão, você nunca terá essa coragem, se você não entender que você não tem como ser igual àquilo que você já foi resgatado para ser diferente. E que você só consegue ter coragem de ser diferente se você estiver imbuído de uma ideia de que você foi resgatado para ser semelhante. Talvez uma das frustrações que nós, líderes cristãos, temos é quando temos que explicar às pessoas por que elas não devem fazer isso ou não devem fazer aquilo. Quando, na verdade, as pessoas precisavam pensar somente uma coisa: sendo quem eu sou, isso glorifica aquele a quem ou de quem eu estou sendo feito semelhante? Alguém colocou isso numa palavra ou numa expressão muito simples. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando eu tenho que explicar e descer a detalhes, olha, não é conveniente que você faça isso ou aquilo. Você está dando um mau testemunho disso ou daquilo. Olha, não é conveniente que você faça do jeito que todo mundo faz, que você use as mesmas palavras que todo mundo usa, que você tenha os mesmos comportamentos. É como se eu estivesse dizendo a você, olha, tenha coragem para ser diferente. Eu prefiro dizer para você, tenha coragem para ser semelhante. Assuma o fato de que você foi resgatado das trevas para a luz. Assuma o fato de que você é de Cristo. Assuma o fato de que a morte de Jesus no Calvário foi o maior gesto do amor de Deus para se assemelhar a você. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou como nós. Como é que nós podemos, de maneira tão desleal, decidir ser diferente do Deus que resolveu ser semelhante a nós? É essa a resposta que daremos a Ele? Às vezes, irmãos, no mundo ocidental, século XXI, essas coisas são tão, digamos assim, prosaicas, triviais, que nós nem percebemos como nós vamos nos desassemelhando de Cristo e voltando a nos assemelhar àquilo para o qual, ou do qual nós fomos resgatados. Mas deixe-me contar uma história para encerrar a mensagem e você entender. Ontem à noite, terminou o Instituto Caipa, nós tivemos uma reunião do sínodo, o reverendo Davi Charles Gomes estava aqui, a gente foi pegá-lo no hotel para levá-lo para jantar depois de tudo. Era por volta de 23 horas da noite, 23 horas, 11 horas da noite. Fomos eu, o reverendo Tiago, o reverendo Salvador Pereira e o reverendo Adriano Cordeiro. Jantamos juntos e no meio da conversa ele contou uma história que veio muito a calhar com esse sermão que estava no meu coração para ministrar aos irmãos. Ele disse que ele teve a oportunidade de participar numa missão durante 50 dias da construção de uma pista de pouso de areia, de barro, numa região bastante inóspita e distante da Amazônia, onde havia uma das últimas tribos que tinha sido alcançada com a civilização e com o Evangelho. Ele disse que foi uma experiência extremamente assim, edificante para ele. Ele foi, junto com outros missionários, e ali ele encontrou algumas missionárias, na verdade duas, que já há 30 anos tentavam contato com aquelas tribos, eram pessoas já de certa idade, e que, por serem missionárias, aqueles primeiros convertidos nunca tinham celebrado a ceia do Senhor. A concepção daquelas missionárias é que, sendo mulheres, não sendo pastores ordenados, elas não deveriam celebrar a ceia do Senhor. Questionamentos à parte, esse era o fato. Quando eles foram para construir uma pista, era para que pastores pudessem descer naquele lugar e poder desenvolver o trabalho daquela igreja. Entre outras coisas, celebrar os sacramentos, batismos, santas ceias, e dar uma ideia de normalidade a uma igreja como nós temos aqui. Então, diz que, na primeira vez que desceu naquela pista, pastores, eles foram batizar. E batizaram mais de 30 índios, que até então eram crentes e que nunca tinham sido batizados. E logo depois do batismo, eles foram celebrar pela primeira vez a ceia do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós
Os irmãos vão entender e vão entender que não é nenhum tipo de insolência ou falta de reverência. Quando nós temos aqui um pão e um cálice, e nós pegamos um pão e um cálice no culto normal de ceia, no primeiro domingo à noite, terceiro domingo pela manhã, até que esses elementos sejam tirados do uso comum, que são apenas pão e vinho, e consagrados a Deus, sabe o que esse pão e esse vinho significam? Pão e vinho. Só isso. Não existe nenhum poder miraculoso, nem no pão, nem no vinho. Em dado momento da Santa Ceia, um pastor ou um presbítero faz uma oração, que você vai ver, preste atenção, hoje à noite, em que esses elementos são tirados do uso comum e consagrados a Deus. A partir dali, simbolicamente, eles representam o corpo de Cristo e representam o sangue de Cristo. O que me surpreende é que a rotina faz com que as coisas se pareçam menos valiosas do que elas são. Nós sabemos disso nos nossos relacionamentos, não é? No nosso relacionamento de casal, no nosso relacionamento de pai e filho, de irmãos, a rotina de, usualmente, pegarmos um pão e um vinho, não dá valor sobre isso. Mas naquela tribo, pela primeira vez, aqueles homens e aquelas mulheres convertidas estavam celebrando a ceia. E ele então conta a seguinte história, que o homem mais velho da tribo, que foi batizado naquele dia, pediu a palavra, depois de celebrar a ceia. E ele não sabia, a missionária foi quem estava traduzindo, que aquele homem, que era o chefe daquela tribo, há muitos anos atrás, tinha um costume de ser canibal. Era uma das tribos canibais da Amazônia. A gente sempre acha que os canibais estão na África, né? Mas eles estão ali, estavam ali. E aí aquele homem, chorando copiosamente, faz as seguintes frases: agora eu sei o que significa aquilo que a missionária nos ensinava: comer Jesus e beber Jesus. Porque antes de conhecer Jesus, nós comíamos os homens e bebíamos o seu sangue para ter as qualidades deles. Por isso que nós jamais comíamos um guerreiro que fosse covarde e que na batalha não morresse lutando. Mas aqueles que morriam lutando, e os que eram mais ferozes, eram os troféus mais cobiçados. E era eu que comia aqueles que eram os mais valiosos. Agora eu sei que ao comer este pão, que é Cristo, e beber este cálice, que é o seu sangue, eu vou receber todas as qualidades que Ele tem dentro de mim. Na simplicidade daquela teologia daquele índio, ele estava dizendo assim: eu agora sou um com Cristo, porque Ele está dentro de mim. Ele faz parte agora da massa do meu sangue. Eu comi Jesus, carne, e Jesus, sangue. Ele entendeu literalmente como os judeus, mas ele entendeu mais do que literalmente. Ele entendeu que ao celebrar a ceia, assim como depois de ter sido batizado, ele passou mais do que em qualquer outro daqueles 30 anos a ser semelhante a Cristo. E se você é semelhante a Cristo, você tem coragem para ser diferente. Eu não precisarei dizer para você o que é ser diferente. Nem precisarei dizer para você que você deve ser diferente. Basta que você pare e pense o que significa ser semelhante a Cristo. Comer um pão, beber um cálice, mas mais do que isso, é identificar-se cada dia e em cada momento por palavras, pensamentos, atitudes, escolhas e propósitos de vida com aquilo que Deus em Cristo fez por você. Que Deus nos ajude
a ser cada vez mais semelhantes a Cristo e a ter mais coragem para ser diferente. Amém?